Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol, entre outras modalidades. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, comentar, compartilhar para que ele chegue até mais pessoas. Estamos na marca aí, na busca da marca de 1.700 inscritos agora aqui no YouTube, então se você ainda não está inscrito, só se inscrever é de graça e você recebe notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Tem conteúdos quase que diários lá no Instagram. Estou tentando aumentar a frequência aqui do YouTube. Devo trazer ali alguns temas mais pontuais, trazer alguns cortezinhos também de outras coisas. Para quem não sabe, a temporada da NFL está chegando, então vai ter muita coisa de NFL aqui também. Tem muita novidade vindo por aí. Algumas já até foram pro ar, mas vai ter muita coisa boa vindo por aí. No vídeo de hoje, né, a gente vai fazer o recap dessa rodada, que foi uma rodada muito difícil de fazer o recap. Foram 15 jogos ao todo, né? A gente teve jogo de Taça 9 de Julho, de BFA e do Brasileirão da CBFA. E antes de começar a falar assim, antes da gente começar a analisar todos os jogos e falar de todas as equipes, eu vou fazer particularmente um apelo aqui. Eu sei que é chatice, eu sei que pode ser um pouco cri-cri de uma pessoa que vê todos os jogos, mas as equipes têm que começar a se cuidar um pouco mais em divulgar esses jogos mais rápidos, né, os compactos dessas partidas. É muito difícil você querer analisar uma rodada como essa e você ter inúmeros times que não fizeram ali um compacto de 25, 30 até 40 minutos, de repente, com o jogo cortado e editado. Ter que olhar ali transmissões de 3 horas, 3 horas e 5, 2 horas e meia. Numa rodada como essa, acaba cobrando um preço muito mais caro. Esse vídeo está saindo na quinta-feira, porque realmente foi humanamente impossível conseguir assistir tudo com a mesma qualidade, tentar trazer da mesma forma. Eu não gosto de ver só highlights, eu acompanho muito, né, algumas coisinhas no final de semana, no começo da semana por highlights, né? O FABR Highlights, por exemplo, é a melhor ferramenta para quem quiser acompanhar dessa forma, mas eu gosto de ver todos os jogos. E para ver todos esses jogos, eu estou tendo que muitas vezes recorrer à transmissão, porque as equipes não estão preocupadas em distribuir compactos. Então, eu acho que tem que ter um pouco dessa preocupação para que fique mais acessível e mais rápido, né? As equipes têm que editar só o seu jogo. Tem jogo que aconteceu sábado que não saiu compacto até o momento que eu estou gravando. Então, é só um apelo para que as equipes tenham um pouquinho mais de cuidado com essa parte, porque ajuda pra caramba, não só quem cria conteúdo, mas todo mundo que consome futebol americano aqui no Brasil. Bom, desabafos à parte, vamos começar falando da Taça 9 de Julho. A gente teve 2 jogos na rodada de abertura, rolou lá em Leme, estava lá no domingo. Queria agradecer a todo mundo que eu encontrei lá pela primeira vez, né? Black Panthers foi o primeiro jogo em muito tempo. Galera do Guarás que acabou não tendo tantas oportunidades de ver jogar ao vivo, né? Mas começando por esse jogo, inclusive, né? A gente teve a vitória do Guarás por 53-6, né? O Guarás que falei que o time começou no mesmo ritmo que acabou, né? A SPFL, né? Veio com o pé na porta, veio com esse ataque que é um ataque que corre muito bem, passa muito bem, uma defesa que gera muita pressão, força muitos erros. E na primeira campanha, apesar de não ter conseguido capitalizar, a sua defesa veio ali, já conseguiu forçar uma pick six com o Marcelo. É um cara que eu gosto muito, inclusive para mim uma das revelações que a gente teve na Série Prata, né, a principal, até nas listas que eu publiquei. E o jogo como um todo foi uma dominância completa do Guarás. Né, o Taveira como quarterback, o Marcílio no segundo tempo também, na primeira jogada dele, uma corrida de quase 40 jardas para touchdown. É um ataque muito equilibrado com o Felipe, o Reolon teve 3 passes recebidos para touchdown. É um time que flui muito bem. Vai ser muito interessante ver esse time na Série Ouro, porque é um time que tem uma certa dominância, só que a gente vê alguns errinhos bem pequenos em algumas coisinhas que, por você estar encarando equipes que não tem talvez o poderio para te devolver na mesma moeda, você consegue deixar isso para lá. Mas eu acho que na Série Ouro vão ter equipes que vão conseguir punir o Guará se ele cometer esses errinhos, né? Mas nesse momento é uma equipe que está sendo muito equilibrada e que está conseguindo capitalizar quando seu adversário erra. Mas ainda não encarou nenhum adversário até agora esse ano que conseguisse capitalizar quando ele, Guará, estivesse errado. Das anotações desse jogo, né, eu acho que também algumas faltinhas dessa equipe do Guarás
acabam prejudicando a equipe em alguns momentos, é algo que a equipe tem que ficar de olho. E para a equipe do Black Panthers, é uma equipe muito nova, né? Porque assim, não tinha tanta experiência assim no equipado pré-pandemia, aí não jogou ano passado, né? Decidiu voltar agora nessa 9 de julho. Sofreu muito porque encarou já um ataque muito experiente, né? O próximo jogo dessa fase de grupos é o Guarani Índias, então também vai ser um jogo bem difícil para essa equipe do Tatuapé. E assim, é um ataque que testou muitos quarterbacks, né? O Bruno acabou ficando um pouco mais, mas a gente viu o Caboclo, que estava no Moca, né? Que traz um pouco do aspecto do QB que pode correr. E assim, algumas jogadas de passe funcionaram, poucas corridas. A defesa também sofreu pra caramba, mas é um processo todo de readaptação. Foi bom que a equipe conseguiu pontuar. Teve ali uma jogada de um passe para trás, que o Caboclo estava alinhado como receiver e deu um passe longo. A equipe capitalizou depois com o touchdown do... Me fugiu o nome agora do recebedor que acabou fazendo o touchdown, mas foi uma campanha bem rápida, então bom que a equipe conseguiu ter um senso de urgência, mas pecou em detalhes, né? Pecou em detalhes de special team, né? Perdeu ali algumas bolas que não poderia ter perdido, defesa perdeu tackles, mas é parte do processo da equipe que está voltando, né, oficialmente a competições equipadas. Então minha torcida é para que esse time, mesmo que não consiga de repente vencer os jogos, seja um jogo competitivo, consiga se equilibrar no seu ataque e consiga achar ali bons jogadores, né? Vale lembrar que esse time fez uma fusão com o Warriors Royals para jogar no equipado, então são duas equipes aí que ainda estão tentando se achar, né? E eu acho que isso realmente um processo bem complicado. Passando para o segundo jogo, a gente teve a vitória do Leme Lizard sobre o São Paulo Storm, né? 51-7, vitória dominante da equipe de Leme. O jogo que o ataque de Leme foi comandado pelo Neri, né? Por boa parte do jogo, né? No finalzinho, acho que o Pelizari teve ali algumas campanhas finais, né? O camisa número 1, mas o Neri foi quem comandou o ataque como um todo, 3 passes para touchdown, sofreu uma interceptação, e foi muito curioso a entrevista com ele no pós-jogo, inclusive tá no Instagram da Fefácil, para quem quiser conferir, onde ele falou que era o ataque montado para ele. Ele falou sobre ser um quarterback novo, um treinador novo, e que ele acabou montando um ataque que era mais a cara dele, e que isso talvez tenha sido um problema para o Melari, que isso talvez tenha sido um problema até para o próprio JT esse ano, mas deu para ver porque era um ataque para ele, né? Ele realmente ficou muito confortável, conseguiu distribuir muito bem a bola. O Arthur apareceu muito bem, que foi um menino que chamou um pouco a atenção na SPFL, já começa 9 de julho com 2 touchdowns, é um menino muito rápido. A Leme não é um time que tem jogadores tão grandes e físicos, né, como a gente geralmente vê no interior. É um time um pouco mais leve, mas que é mais rápido, que consegue punir. Tem ali Belizari, tem Neto, tem Arthur aparecendo agora, tem o Michael ali como um wideout também, que é um cara muito bom e muito rápido pro tamanho dele. E é um ataque bem equilibrado, né? A gente viu muito desse equilíbrio, conseguindo correr bem, conseguindo passar bem. A defesa do Storm conseguiu em alguns momentos, com alguns ajustezinhos, deixar esse ataque desconfortável, forçar alguns erros, mas no geral foi uma dominância muito grande desse ataque de Leme para esse jogo. E foi um ataque que capitalizou muito cedo, porque o ataque de Storm perdeu ali no mental muito nas primeiras campanhas, né? O Storm, que pelo que os próprios jogadores me falaram, tem o Giamas agora comandando mais o ataque, né? Tá mais de olho nesse ataque, então a gente deve ver algumas mudanças. Optou por ir nessa partida com o Natan Verdade, né? Como o quarterback. Eu particularmente não conhecia o Natan ainda, não tinha visto ele jogar, e ironicamente era a estreia dele, né, como titular mesmo do Storm, né? Tá no projeto desde o ano passado, mas é um cara que tá ganhando repetições. Falei com mais algumas pessoas do Storm depois do jogo. A ideia dessa 9 de julho é tentar rodar um pouco mais do núcleo de formação também, é tentar rodar uma galera que precisa dessas repetições, e isso eu acho muito bom, que o Storm comece a rodar esse pessoal mesmo, isso é fundamental. Mas apesar de entender e respeitar muito essa decisão, eu não sei se eu teria tomado ela de ir com um quarterback calouro nesse primeiro jogo. Como eu falei na prévia, eu achava que o Gustavo precisava desses jogos, ele precisava realmente de ter essa experiência contra essas defesas um pouco mais cascudas. A de Leme não é nem necessariamente uma tão cascuda comparando com algumas outras que ele encarou no ano passado, na primeira divisão. Nada contra a defesa de Leme, é mais um aspecto de analisando time por time. E no segundo tempo, quando ele assumiu o ataque, né, o Natan jogou no primeiro, ele jogou no segundo, a gente viu ele distribuindo um pouco melhor as bolas, a gente viu o ataque conseguindo ter algumas janelas um pouco melhores. Ele também sofreu uma interceptação, ele também teve ali seus probleminhas, mas eu acho que era um jogo que se ele joga desde o início,
início, o Storm poderia ter tido uma chance maior de vencer, poderia ter deixado a defesa de Leme um pouco mais preocupada com os passes médios e longos, né? Porque o Storm começou a correr, teve algumas corridas boas com o Kuririn, conseguiu ali de repente encaixar alguma coisa com o Michael ali no backfield, mas o jogo aéreo não fluía, né? E teve algumas faltinhas que também atrapalharam. Então, e erros no começo, né? Foram 2 turnovers logo no começo que o Leme conseguiu capitalizar. Então o Leme começou o segundo quarto já vencendo por 20-0, se eu não estou enganado, ou no começo do segundo quarto fez 20 pontos. Então, eu acho que desse jogo também é um pouco disso, né? A defesa conseguiu forçar um turnover, mas também não conseguiu fazer tantas coisas assim, né? O Koala tá assumindo essa defesa agora, né? Ele tava com a equipe do Corsários, então ele conseguia montar defesas competitivas, né, na equipe do ABC. Vamos ver o que ele consegue fazer com essa defesa do São Paulo Storm. E o próximo jogo das duas equipes é contra o Cannibals, né? Acho que o Storm, inclusive, joga primeiro com o Cannibals na rodada que vai ser em Campinas. Então a gente deve ver esse Storm já se ajustando um pouco depois dessa derrota. Mas, particularmente, gosto da ideia do Storm testar esse núcleo de formação, mas não gostei de você colocar um quarterback tão cru contra um time cheio de caras experientes, que era o time de Leme. Passando agora para a BFA, né? A BFA foi recheada de jogos esse final de semana. Tivemos aí times estreando, né? Pela BFA feminina e pela Conferência Norte. Tivemos jogos bons também ali pela Conferência Nordeste. E vamos começar falando da BFA feminina. Tivemos a vitória da equipe da Portuguesa Avengers por 7-0 contra o Flamengo Imperatrizes. Jogo que foi lá no Rio. Estava lá no Rio de Janeiro, né? Para fazer a abertura da D1. Pude ver alguns lances do jogo, consegui conferir algumas coisas, vi depois também o jogo completo, e foi um jogo que me surpreendeu. Eu achei que a equipe da Portuguesa Avengers ia ter uma dominância um pouquinho maior, mas na hora a gente viu que a equipe do Imperatrizes, como a gente já tinha mencionado, né, era a junção de algumas equipes, também tinha algumas meninas do Code Killers, então o time tava um pouco mais reforçado, né, para esse jogo. E foi um jogo muito bom. Eu não sei se o 7-0 representa realmente o que foi o jogo, né? A equipe da Portuguesa Avengers teve situações ali de red zone em que não capitalizou, né? 2 e saiu com 0 pontos. Existe o mérito da defesa do Flamengo, obviamente, né? Para não deixar, mas é um ataque que tem muito potencial e muita força mesmo para pontuar, né? O jogo poderia ter sido 21-0, mas a equipe perdeu ali, deu alguns tiros no pé também na hora de pontuar. Um ataque que a gente viu essa skin chamando mais atenção, né? A Hotsumi não jogou, que era a running back titular no ano passado. A skin apareceu muito bem no jogo, um grande trabalho da OL também no jogo terrestre, mas ela foi muito bem acionada em passes curtos, em flats, em screens, fez o touchdown da vitória, que foi mais que justo, porque foi a melhor jogadora do ataque. E a gente viu um ataque bem equilibrado, né? A Sol, como eu sempre falo, é uma quarterback que tem esse aspecto de correr e passar, né? Conseguiu usar bem ali suas recebedoras, acho que vai conseguir soltar cada vez mais também durante os jogos. Eu falei nos stories essa semana que o problema talvez do jogo feminino equipado é a falta de jogos, né? Então você tem poucos jogos ali para realmente testar, né? Na velocidade, no ritmo de jogo, por mais que as equipes treinem bastante. Mas a gente viu um ataque bem equilibrado, que eu gostei bastante, e eu acho que nos próximos jogos a gente deve ver mais pontos saindo, mas tem muito mérito também da defesa do Flamengo Imperatrizes, né, para conseguir paradas. Olhando para o ataque da equipe do Flamengo, né, a gente teve um ataque que teve alguns bad snaps que atrapalharam o time em algumas situações. A gente viu um time que não conseguiu completar passes durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu completar 8 passes e isso já é uma melhora significativa. Mas esse jogo aéreo ele poderia ter aparecido um pouco antes, ele poderia ter sido fundamental para a equipe em alguns momentos, né? Porque olhando para o jogo terrestre, a equipe, acho que na primeira campanha ou na segunda, acho que foi na segunda campanha, conseguiu ali uma corrida muito, muito boa e aí parou e não conseguiu capitalizar. A gente via algumas corridas ali de 8, 9, 10 jardas e aí emperrava. E o jogo aéreo no começo não estava ali, né? Então você realmente acaba quebrando muito do ritmo, a defesa também começa a não se preocupar tanto com esse jogo aéreo, né? E aí você acaba criando essa bola de neve. No final a equipe conseguiu passar, conseguiu construir. De repente, se tivesse entrado um pouquinho mais cedo, poderia ter sido um outro jogo também, né? O 7-0 foi bem apertado. Falei do ataque da Portuguesa que poderia ter capitalizado, mas o ataque do Flamengo também teve algumas boas janelas ali que não conseguiu tirar tanto proveito.
A defesa, né, como eu disse, a Siskin conseguiu correr bem com a bola, a defesa sofreu ali para marcar um pouco disso, mas quando chegava na goal line, conseguiu ali tirando na campanha do touchdown, subir a parede, não deixou a Sol correr muito com a bola, que isso para mim é um grande feito. Né? A Sol, quando tentou correr, a defesa preencheu os espaços, não deixou ela correr, conseguiu trabalhar da melhor forma possível para parar. E é um time que é bem interessante. A gente tem que ver ainda duas equipes jogarem, né? O Silverhawks e o Pilots. Mas essa é a equipe do Flamengo, pode ser uma grata surpresa na hora que todo mundo clicar. De repente pode ser um time que vai fazer aí muito, muito barulho dentro dessa BFA feminina. Eu acho que desse jogo é isso. Né? Para não deixar passar, obviamente. Né? A defesa da Portuguesa teve um jogo muito bom, né? Forçou ali muitos erros. A secundária, durante boa parte do jogo, fez um grande trabalho. Não deu ali muitas jardas pós-recepção quando o Flamengo conseguiu passar a bola, então tem muito mérito aí do que essa defesa está fazendo. Tem ali na defesa muitas jogadoras que são muito boas, né? E eu acho que a defesa ela foi fundamental para a equipe conseguir garantir essa vitória, né? Não só pelo placar curto, mas porque também conseguiu anular, né, de uma maneira bem boa, né? E até quando a equipe do Flamengo conseguiu ali, por exemplo, aquela super corrida que parou já ali na red zone, ou alguma outra corrida e passe que conseguia se animar, a defesa vinha, forçava tackles for loss, conseguia ali algum sec, conseguia fazer erros, roubar a bola, né? Teve turnover também. Então, é uma defesa muito sólida, muito bem treinada pelo Fernando, que com certeza vai ser fundamental se a equipe da Portuguesa quiser ganhar. Passando agora para Carrancas 45, Santa Cruz Imortais 0. Gente, não estranhe, tá? Para quem talvez esteja vindo pela primeira vez, existem as anotações, né? Porque numa rodada de 15 jogos é impossível guardar todas as informações na minha cabeça, né? A gente teve a vitória do Carrancas por 45-0 contra o Santa Cruz Imortais. Era o jogo que a gente estava querendo ver desse ataque do Carrancas desde a primeira rodada, né? Para quem viu esse time ano passado e viu o que o time fez nos primeiros dois jogos, primeira derrota para a Cavalaria, depois uma vitória por 3-0 contra o Sergipe Redentores, a gente vê esse time aí conseguindo produzir 45 pontos, né? Independente do adversário, né? Ok, o Santa Cruz Imortais talvez fosse o time com nível inferior aos outros dois que a equipe tinha encarado, mas não tem demérito em você conseguir capitalizar e pontuar nesse tipo de jogo, né? A gente viu o Sip, né, o running back, o norte-americano, finalmente conseguindo finalizar melhor. Né? Eu falei que nos outros jogos ele teve ali boas corridas, conseguia boas janelas, conseguia fazer ali muita coisa, mas não estava capitalizando isso em tantos touchdowns. Nesse jogo a gente viu boas corridas, a gente viu passes curtos, onde ele conseguiu transformar isso em pontos. E foi um jogo, como um todo, muito melhor desse ataque. Né? A equipe abusou de passes curtos, eu acho que essa é a saída para esse time talvez esse ano. Passes médios e longos, teve uma outra conexão, mas acabou não tendo tanto sucesso. Eu acho que tem que ser um recurso ali para situações específicas. Quando a defesa estiver bem vendida ali na corrida e no passe curto, você pode usar isso um pouco mais. Até para o seu QB não perder tanta confiança, né? Às vezes você pede muito vertical, ele não tá num dia para aquilo, não tá realmente numa sequência para você forçar tanto aquilo. E se você expõe ele a 10, 12 tentativas de passe assim, ele pode realmente perder um pouco da confiança no jogo como um todo. Da parte da defesa, né? A defesa forçou 3 interceptações, teve uma pick six inclusive, e mais uma partida com 0 pontos cedidos, né? Contra a Cavalaria, depois que sofreu o primeiro touchdown e os primeiros 10 pontos, mudou totalmente, não deu mais espaços pro time avançar, conseguiu forçar turnovers, conseguiu forçar erros e conseguiu anular. No jogo do Redentores, pegou um ataque que tinha 40 pontos numa primeira partida e deixou em 0, então conseguiu ali também anular um ataque que estava muito quente, que tinha vários jogadores muito bons, né? Além de 2 norte-americanos, né? O Lamarco e o Marcus Peterson, e chega para esse terceiro jogo e também não dá espaços, né? Encarou um ataque que variou bastante, mais uma vez, como eu falei na estreia, é um ataque que você via que tinha formações muito versáteis dentro do seu ataque, que tinha ali boas opções, até teve algumas boas janelas para tentar produzir, mas a defesa não deixava, a defesa não deu espaço, a defesa conseguiu controlar, né, o jogo como um todo. E dos special teams, né, um jogo bom também, conseguiu roubar uma bola ali essa equipe do Carrancas, mas foi uma resposta boa depois de 2 jogos ruins, né? A equipe agora tá 2-1, mas é um 2-1 que o time respira um pouco mais de confiança aí depois do que a gente tinha visto
nos primeiros 2 duelos. Do Santa Cruz Imortais, já falei do ataque, né? Um ataque que mostra variedade, mas que não conseguiu capitalizar, como capitalizou com pontos contra os Jangadeiros, né? Encarou uma defesa melhor, na minha opinião, também, né? Então, acabou não conseguindo transformar isso em pontos. A defesa, mais uma vez, sofrendo para atacar em espaço, sofrendo contra running backs que conseguem receber a bola e que buscam mais jogar por fora dos tackles do que correr pelo meio. Então é uma defesa que tem que se ajustar muito a isso e vai encarar bons adversários aí pela frente, né? Então tem tempo ainda para se ajustar. É uma equipe interessante de ver jogar, mas que tem muitos detalhezinhos dos dois lados da bola que precisam ser melhorados para esse time ser competitivo com outras potências do Nordeste. Passando agora para Ceará Caçadores 52, Caucaia Sabre 6. É um jogo que também acho que a gente não vai falar tanto assim, porque foi uma coisa bem parecida do que a gente viu de Caçadores e o Ferza, né? Há 20 dias atrás, se não estou enganado. Um ataque do Caçadores que está clicando muito, que o Joe Bradley consegue desenvolver muito do seu jogo, que o jogo terrestre aparece, que vários recebedores estão produzindo e que a equipe está fazendo o que importa, que é fazer toda essa produção de jardas virar pontos, né? Foram 283 jardas passadas, 65 jardas corridas. A gente tem que considerar que o time perdeu aí jardas por conta de sacks, né? Que é um cálculo de jardas que o pessoal da BFA está fazendo, né, que é o padrão do college football, né, quando o quarterback ele é sacado e ser descontado das jardas terrestres da equipe. Mas a equipe correu um pouco mais que isso, acho que foram quase 90 jardas, se eu não estou enganado, mas foi um ataque muito equilibrado. E a questão é que o Caçadores, por ele ter começado sua temporada contra o Fortaleza Tritões, que é uma equipe que hoje é uma das candidatas ao título, essa equipe ela não teve um jogo. O Fortaleza Tritões também não teve, tá? Vamos deixar isso muito claro. As duas equipes estavam estreando naquele momento. Mas talvez o Caçadores precisasse de um pouco mais por conta de um quarterback que não tinha chegado há tanto tempo e tudo mais. Porém, eu acho que o Caçadores ele vai ser realmente medido e testado quando ele encarar o Spectros agora, né? As equipes elas vão se encarar, são do mesmo grupo. E vai ser muito bom pra gente ver, porque o que acontece? Encarou um Fortaleza Tritões que não conseguiu correr com a bola, que não conseguiu achar janelas, que o jogo aéreo fluiu, mas que o Bradley teve algumas dificuldades ali porque a sua OL não deu tanto tempo. Depois, os outros 2 jogos, conseguiu dominar, conseguiu fazer tudo o que queria, mas encarou 2 equipes que não estão necessariamente na briga dentro dessa Conferência Nordeste. Então eu acho que o termômetro ainda está por vir, mas é muito bom que contra essas equipes o Caçadores esteja conseguindo performar. Se a gente tivesse vendo um jogo que tivesse sido 21-6, 28-14, teria aí talvez um sinal amarelo aceso para essa equipe do Caçadores depois do que a gente viu na estreia. Mas não, a gente viu a equipe fazer 50 pontos nos 2 jogos, se eu não estou enganado, acho que contra o Ferza foram mais de 50 ou foi 50, e chega para esse jogo do Caucaia Sabres e faz 52. A defesa foi 52-3, na verdade, né? Eu falei 6, mas acho que foi 52-3, se eu não tô enganado. A defesa, como um todo, conseguiu produzir muito bem. Kalik Bell com a mão quente, mais uma interceptação, média de mais de uma por partida até agora. Assim, encarou 3 ataques que tinham quarterbacks com versatilidade, né? Então conseguiu ali nos 3 jogos, no primeiro sofreu mais, no segundo e no terceiro conseguiu controlar bem esses quarterbacks, né? O Prince e do Caucaia Sabres, né? O Caucaia Sabres que até colocou o Fialho, né? Em alguns pacotes como quarterback, tentou usar o Prince ali como recebedor, né? Tentar fazer dele uma arma a mais, ele até recebeu uma bola ali no final do jogo, mas conseguiu anular bem o time como um todo, né? Esse Caucaia Sabres, eu acho que se de repente o formato da BFA tivesse ali times separados, né, talvez por uma questão de nível, talvez Caucaia Sabre, Santa Cruz Imortais, eles estariam num patamar diferente, né, porque são equipes que claramente não estão tão prontas para encarar esses adversários. E não é demérito nenhum, né, uma equipe nova, essa equipe do Caucaia, que está ali se desenvolvendo, trouxe 2 americanos, né, o Prince e o outro jogador, o Shaw Rude. Então, é uma equipe que está aprendendo, só que está aprendendo com outras equipes que já estão mais prontas, que têm ataques mais organizados, que têm toda uma estrutura diferente, né, para esses jogos. E os 2 jogos que eram jogos mais parelhos, né, que eram o Ferz e Parnamirim, a equipe também não conseguiu vencer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma equipe que está aprendendo, que está se desenvolvendo e que vai ter essas dores aí de encarar equipes muito fortes como Caçadores, como Tritões, como Espectros e tudo mais. Dando continuidade, agora a gente tem Cavalaria 2 de Julho 27, Jangadeiros 19.
Um jogo muito, muito bom que a gente teve nesse final de semana, né? Um jogo com contrastes muito distintos. A gente teve uma cavalaria que conseguiu ali 15 pontos no primeiro quarto, conseguiu ali, viu a equipe do Jangadeiros errar, né? Num punch e conseguir 2 pontos. Viu ali o ataque conseguir produzir muito rápido no começo do jogo, né? Teve o touchdown do Irving logo na primeira campanha, depois conseguiu capitalizar mais, e viu um Jangadeiros que sentiu a saída do AJ Lee, né? O AJ Lee, por questões pessoais e familiares, né? Ele precisou ir embora, né? Não aconteceu nada interno dentro da equipe dos Jangadeiros, né? Deixar muito claro também, pelo menos pelo que eu soube de informação, ele precisou realmente ir embora por uma questão familiar e particular. Na equipe dos Jangadeiros, inclusive, já anunciou um outro running back norte-americano, me fugiu o nome dele agora, mas que estava jogando lá no Egito, e ele deve chegar já para a próxima rodada. Mas claramente foi uma ausência sentida, não só por ele ser um cara norte-americano, mas porque ele aparecia muito bem no jogo terrestre, estava sendo bem utilizado no jogo aéreo também, e era uma válvula de escape para o Tamarius, né? Por ser um cara muito rápido, que é muito explosivo, que em espaço produzia muito, acabou sendo uma ausência sentida sem sombra de dúvidas para esse time, né? Os Jangadeiros, a gente teve o Felipe com uma partida de muito destaque, né? Foram 8 recepções, 152 jardas e um touchdown. O Irving com 2 touchdowns, o cara que ele tá sendo o cara da cavalaria até esse momento. Né? Nos primeiros jogos ele teve todos os pontos, nesse jogo ele consegue 2 touchdowns também. O primeiro para dar aquele fogo que a equipe precisava e o último para dar uma baixada também, porque a equipe do Jangadeiros tinha acabado de fazer um touchdown. Então é um cara que está sendo decisivo e muito importante para essa equipe da cavalaria, um cara que a gente tem que ficar realmente muito de olho, é o Irving. Sobre o Cotton, né? Foi a melhor partida dele, eu acho que dessa temporada, com tranquilidade. Na vitória contra o Carrancas tinha feito um jogo ok, contra o Mariners não estava se achando. Nesse terceiro jogo, um jogo muito melhor, um jogo muito mais seguro, muito mais sólido da parte dele também. Conseguiu soltar muito o braço, conseguiu correr um pouco com a bola, né? Não teve grandes janelas, mas conseguiu ali fazer um pouco disso, estendeu algumas jogadas. E é um cara que eu acho que ele é um termômetro do time, né? Então, quando ele consegue ter um jogo um pouquinho melhor, o time consegue fluir um pouco mais. Eu acho que o jogo terrestre ainda tá faltando, a gente conseguiu ver um pouco mais de janela nesse, mas o jogo terrestre ele tem que ser mais constante, até para o Cotton conseguir, de repente, ele mesmo ter mais corridas desenhadas, ou ele conseguir ter mais espaços ali fora da caixa para conseguir fazer alguma coisa diferente. Da equipe dos Jangadeiros, né, falei a questão do AJ Lee, né, a defesa conteve ali o jogo terrestre, né, as big plays no jogo terrestre, teve uma corrida ou outra que a equipe da cavalaria conseguiu produzir, mas a equipe não conseguiu tapar buracos para esse jogo aéreo, né? A gente teve ali, como eu falei, só o Felipe com 8 recepções para 152 jardas, o Irving com os dois touchdowns, mas sofreu realmente para preencher espaços ali durante boa parte do jogo, né? Para conseguir realmente dar ali melhores situações e evitar pontuações como um todo, né? O ataque, ele durante 3/4 da partida, foi um ataque que o Tamarius conseguia conduzir algumas campanhas, conseguiu colocar o time ali em situações de ganhar 2, 3 first downs por campanha, mas não conseguia capitalizar. Né? Isso foi um problema muito grande para o jogo como um todo, porque no quarto período, vamos ser justos, né? No começo do quarto período, a equipe já estava numa campanha muito longa que terminou num touchdown, mas a equipe conseguiu depois 2 campanhas muito rápidas para pontuar, né? Vale a gente destacar, inclusive, o Bullet e o Zé Vitor, né? Que foram os caras explosivos para essas campanhas acontecerem. Óbvio, destacar o Tamarius também, que é um cara que cada vez mais a gente vai vendo que ele tem um nível bom para jogar, né? E acho que faltava tempo, faltava toda a situação do Galo foi desastrosa como um todo. E eu acho que é um cara que a gente está vendo aí que tem nível para levar esse time dos Jangadeiros aos playoffs, né? Tá jogando bem, pode de repente continuar aqui no próximo ano, pode ser um cara que a gente vê jogando por outras equipes. E teve um jogo muito bom nessa parte final também, né? E eu falei, né, que teve essa melhora dos Jangadeiros, por outro lado a gente teve ali erros mentais da equipe da cavalaria, né? Teve um onside kick que a equipe deixou se recuperar, teve talvez um pouco de atenção à situação de jogo, né? De repente, abrir um pouco mais de espaço para esse jogo terrestre que não estava entrando tanto, né? Vamos deixar, de repente, um espaço mais curto, vamos tentar evitar essas bolas mais longas que a equipe não conseguiu evitar tanto. No final,
o ataque com algumas chamadas estranhas, ajoelhou e depois teve que pantear depois e conseguiu ali vencer o jogo, mas foi um quarto muito estranho, né? A defesa teve 3/4 de enverga, mas não quebra, e teve um quarto período ali realmente que sofreu bastante. Defesa que também teve um papel fundamental, porque conseguiu forçar um fumble ali para não deixar o Jangadeiros esquentar ainda mais no quarto período. Inclusive, foram 2 lances que foram capitais, né? Que foram o touchdown do Irving e esse fumble forçado, né? Realmente, isso tudo aconteceu no quarto período. Então, se a equipe não tivesse feito isso, o Jangadeiros poderia, de repente, ter conseguido ali a virada, vencer o jogo, né? Porque foi realmente um jogo muito bom e muito emocionante. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui, né? Falei das chamadas ofensivas no final. Da equipe dos Jangadeiros, eu falei, o fumble, né, acabou sendo a pior coisa ali da equipe naquele momento. A equipe conseguiu marchar rápido, conseguiu mostrar que tem um time bom, mas a gente vai ter que ver isso nos próximos jogos desde o primeiro quarto, né? Se a gente entende que o situacional do jogo, né, você faz muito no huddle, né? Inclusive foi assim que a equipe conseguiu o TD com o Zé Vitor. É óbvio, né? Isso funciona, você treina para essas situações, mas você não pode ter campanhas ali chegando próximo e não conseguindo, você não pode ter safeties em bad snaps de punch, né, como aconteceu no primeiro quarto. Você não pode deixar o seu adversário ter o primeiro quarto tão bom de consiga 2 touchdowns. E eu acho que é uma equipe que agora ficou 1-2, se eu não estou enganado, e que poderia estar, de repente, aí 3-0, né, se não tivesse tido alguns detalhes contra os Redentores e alguns detalhes nesse jogo de hoje. Mas é uma equipe que chega para brigar e é uma equipe interessante da gente ver em todos os jogos, essa equipe do Jangadeiros. Vamos ver como essa equipe vai lidar agora com a chegada de um novo running back. Passando agora para João Pessoa Spectros 35, Parnamirim Scorpions 0. A gente teve aí a primeira vitória do Scorpions, né? Scorpions agora com uma campanha de 1-1. O Spectros com uma campanha de 1. O Scorpions agora fica 1-2 depois dessa segunda derrota. Perdeu para o Mariners e perdeu para o Spectros. Mas foi um começo de jogo bem ruim da equipe do Spectros, né? Vamos ser bem sinceros. Teve ali um muff do Cox no primeiro punch da partida. Aí o Nick Rooney sofreu uma interceptação na primeira campanha. Depois teve um fumble na segunda campanha. E a equipe tem que agradecer porque a defesa fez um grande trabalho, né? A defesa realmente que cedeu pouquíssimas janelas ali em situações de passe, né? Teve um passe bom na primeira campanha. A gente viu ali um ou outro passe durante o jogo, né? Que o Mariota conseguiu conectar. Teve pouco mais, acho que de 120 jardas, né? No jogo como um todo. Mas a defesa que não deu espaço para o jogo terrestre, mais uma vez, em passes curtos, puniu realmente os jogadores dos Scorpions quando eles pegavam na bola. Passes de profundidade, cedeu pouca coisa, mas não cedeu pontos, né? Não cedeu nada na endzone, como a gente tinha visto no jogo do Tritões, e isso é muito bom, que essa defesa tenha conseguido se ajustar. Foram 4 sacks, 9 tackles for loss e uma interceptação, né? Então a defesa que teve um papel muito importante até o quarto período, né? Que foi quando a equipe deslanchou mesmo, né? No terceiro quarto, a equipe começou bem, teve um touchdown ali teve um touchdown correndo com a bola, né? Que conseguiu com o Jonathan, se eu não estou enganado, né? E conseguiu fazer 13 pontos. Mas no quarto período foi quando a equipe deu uma deslanchada mesmo, né? Nick Rooney correu para touchdown, Jonathan correu para touchdown, Cox teve touchdown também no jogo. E assim, e no final ali a equipe teve um último touchdown ali numa jogada com... Me fugiu o nome do camisa número 5 da equipe, mas que o time estava ali dentro da própria endzone e conseguiu fazer um touchdown de 90 e poucas jardas, que foi para matar o jogo de vez, né? Já estava 28. Mas eu acho que fica um pouco de atenção para essa equipe do Spectros mesmo, porque assim, esse primeiro tempo não clicou, né? O segundo tempo, apesar dessa primeira campanha com o TD, depois também sofreu um pouquinho. Mais uma partida em que o Nick Rooney teve que mostrar muito desse aspecto dele como scramble para evitar muitos sacks, né? A OL que tá trabalhando tão bem para correr com a bola, não tá conseguindo devolver na mesma moeda quando o aspecto é a proteção ao passe. Eu acho que isso é um ponto de atenção. Se fosse um outro quarterback ali que não tivesse a mobilidade para evitar sacks, poderia ter sido muito pior esse jogo. E o Nick Rooney, obviamente, traz muito disso e é um dos motivos que você traz um cara como ele. Mas o jogo aéreo fluiu muito bem, Cox apareceu bem. Victor Ramalho com uma partida muito boa, né? É um cara veteranaço dentro dessa equipe do Spectros. É um cara que
foi polivalente, né? Recebeu passes curtos, recebeu passes médios, foi usado ali em situações de jet, estava ali se mexendo o tempo todo. Então é muito bom você ter esses caras aí que estão prontos para ajudar o seu ataque o tempo todo, né? Da defesa eu já destaquei pra caramba, né? Todo mundo jogou bem, né? Conseguiu ali forçar muitos erros e não deu espaços também pro Scorpions, né? Assim, deixou o Mariota desconfortável, o Mariota evitou ali a pancada muitas vezes, já se entregando pro sec, porque sabia que não tinha o que fazer, né? A equipe não conseguiu correr com a bola e isso é essencial para esse jogo do Scorpions fluir. A gente viu isso na Copa Nordeste, a gente viu isso na vitória contra o Calcaia Sabres. É um time que é muito equilibrado e se um dos dois aspectos não tá, se o jogo terrestre ou o jogo aéreo não tá, é muito difícil que a equipe consiga se apoiar em cima só de um. A gente viu, por exemplo, o Tritões contra o Spectros, onde conseguiu abdicar do jogo terrestre e passar com a bola. A gente viu outros jogos aí em que algumas equipes podem abdicar de um estilo de ataque pelo outro e ainda ter sucesso. Essa equipe do Scorpions não é um desses exemplos. É uma equipe que precisa, né, que esse equilíbrio aconteça muito bem para que o jogo como um todo possa fluir do Mariota comandando esse ataque. Da defesa, né, eu deixei até aqui anotar. E desse ataque também, vale mencionar, né? Teve o Muffet Punch, que a equipe ficou numa ótima posição, 0 pontos. Teve uma segunda ida na Red Zone no quarto período também e não pontuou. Isso é um ponto de atenção muito grande para as próximas partidas. Dessa defesa, foi uma defesa que segurou o Spectros o máximo que pôde. Sofreu fisicamente contra um time que conseguia correr bem com a bola, conseguia achar muitos espaços. E sofreu contra um quarterback que conseguiu evitar muitos sacks, né? A verdade é essa. O Scorpions conseguiu algumas paradas, conseguiu evitar ali alguns ganhos talvez um pouco maiores em algumas situações, mas encarou um ataque aí que é muito rápido, muito veloz e que uma vez que está com a bola na mão é difícil de você parar, né? Então realmente é um desafio muito grande para essa defesa, mas que foi só no quarto período que o placar deslanchou mesmo, né? Então eu acho que tem aí muito mérito também desse time. Tem algumas faltas também que tem que ser levadas em consideração, mas foi um time que conseguiu ali parar o Spectros por boa parte do jogo. O último jogo agora da Conferência Nordeste, a gente teve Recife Mariners 35, Sergipe Redentores 9, né? Jogo que foi muito bom para essa equipe do Mariners, mais um jogo onde esse ataque no huddle, um ataque rápido, que não deixa as defesas se ajustarem, conseguiu ter muito destaque. O Fadini com um outro jogo muito bom, né? Eu acho que ano passado no Cruzeiro ele teve bons e maus momentos, até agora no Mariners ele só tá tendo bons momentos, né? Acho que no segundo jogo ele já apareceu muito bem, nesse terceiro também, até brinquei aqui nas anotações que ele tá fazendo parte desse comitê de running backs, né? Que tem Adolfo, Sherman e o Boi. Ele conseguiu realmente produzir também com as pernas, com corridas desenhadas, né? Obviamente, mas é um cara que, assim como eu falei do Nick Rooney, né? Se de repente a OL não tá ali no seu melhor dia, ele consegue evitar sacks, ele consegue correr, ele consegue guardar a bola e resolver ele mesmo. Mas a gente teve um ataque aí que teve 247 jardas terrestres, 134 jardas aéreas e 2 passes para touchdown do Álvaro Fadini, né? E uma coisa engraçada é que quando a gente olha esse ataque, teve 113 jardas terrestres e só o Adolfo teve 116 correndo com a bola, né? Então foi realmente um jogo que a corrida apareceu muito, muito bem para esse ataque do Mariners. E essa é a vantagem de você ter um time que é equilibrado dessa forma, né? Você consegue ter jogos que o jogo terrestre vai aparecer mais que o jogo aéreo e alguns jogos que o jogo aéreo vai aparecer mais que o jogo terrestre. Mas é uma equipe que, teoricamente, consegue, como eu dei de exemplo do Scorpions, né? O Mariners já é uma equipe que eu acho que consegue se apoiar um pouco mais em um dos dois braços, caso o outro não esteja num dia bom. A defesa, mais uma partida dominante, mais uma partida que consegue ali capitalizar com erros do adversário, teve um fumble retornado para touchdown, precisa parar de dar tiros no pé com faltas, né? Já o Mariners está cometendo muitas faltas. No primeiro foi um absurdo, no segundo deu uma baixada, nesse terceiro voltou a cometer muitas faltas. Só da defesa foram 8, né? E isso deu ali segundas chances para o Redentores em alguns momentos, que contra o Redentores não foi um problema, mas que podem ser um problema no próximo. Mais de 100 jardas totais em falta, tá? Se a gente somar ataque e defesa. E para fechar, e aí eu já vou entrar no Redentores, a gente teve um jogo maluco ali no aspecto de special teams, né? A equipe arriscou alguns onsides, recuperou o primeiro, conseguiu ali fazer algumas coisinhas nos special teams, mas também sofreu, né? O touchdown que sofreu foi num retorno depois de um field goal, então de repente ter um pouco mais de atenção dos jogadores que estão em campo, né? Para quando os chutes forem curtos, né? Ou quando o adversário tentar retornar,
Mas foi um jogo muito criativo, né? O Mariners está se mostrando uma equipe que arrisca bastante em special teams e vamos ver como isso vai se traduzir em jogos mais parelhos e mais apertados. Do Redentores, né? Falei, o Special Team foi uma chuva de emoções, teve ali seu touchdown em um retorno. Né? Outra equipe que cometeu muitas faltas, foram 12 no jogo como um todo. O Matheus foi o quarterback em definitivo, né, para essa partida. Apesar da transmissão ter se confundido, né, achando que era o americano, não era, né? Era o Matheus, não o Marcus Peterson. E foi um jogo muito complicado, né? Encarou uma defesa que gera muita pressão. O jogo terrestre não funcionou tanto assim com o Lamarco. Né? O Lamarco que está desempenhando um papel muito interessante nesse time, sabe? Também nos special teams, é um cara que está se entregando bastante. Eu acho isso muito, muito legal. Ele teve ali algumas jogadas como quarterback também, né? Para correr com a bola. Teve ali algumas jogadas onde ele passou. É um cara que é legal de ver jogar. Mas o ataque teve só 64 jardas totais. Né? A única campanha que talvez a gente vá meritar para o ataque foi o field goal no começo, mas que também foi uma campanha que andou um pouco por conta de faltas, né? E isso, obviamente, não é o ideal. E a defesa, não tem como eu ter falado todos os números que eu falei do ataque do Mariners e falar que a defesa jogou bem. Contra o passe, a defesa conseguiu evitar um estrago maior. Teve algumas situações ali em que não conseguiu evitar. Mas no jogo terrestre foi dominada fisicamente, não conseguiu ler melhor o jogo quando era o Fadini com a bola, quando era o Adolfo. Quando pegou ali backs mais pesados também não conseguiu parar o Mariners. E eu também senti um pouco que a equipe não conseguiu controlar a velocidade do jogo. Né? O Mariners com essa proposta de no-huddle, de 20 segundos de uma jogada para outra, você tem que ter uma defesa que entende muito bem o que está acontecendo, todo mundo que está dentro de campo tem que estar na mesma página, a equipe até teve um momento ali que pediu tempo para conseguir respirar e conversar com a sua defesa, e eu acho que isso foi um fator também para como a equipe se ajustou durante todo o jogo. Para fechar a BFA, a gente tem Manaus 40, Vingadores 6, né, jogo que abriu a Conferência Norte. Nessa semana a gente tem mais um jogo, mas foi o jogo que abriu, né? Jogo dos dois finalistas do ano passado, jogo que tinha muita expectativa, né? Equipes que a gente não tinha visto nada esse ano, então a gente precisava realmente ver essas duas equipes jogarem. E a gente viu um pouco do que eu esperava, que era um Manaus muito mais preparado, muito mais pronto para fazer estrago, né? O placar, eu acho que fala muito sobre isso. A equipe comandada ali pelo Canuto, né? Que, pô, um menino muito novo, né? Que conseguiu mover muito bem o ataque. Tinha ali um canhão no braço também para conseguir algumas jogadas de passes muito longos para capitalizar. Para mim, um ponto de atenção para esse ataque foram os dois turnovers que a equipe cedeu logo depois que a defesa tinha roubado a bola 2 vezes. Então, minha equipe de repente tem que ter um pouquinho mais de calma para essas situações. Mas no geral foi um jogo muito bom, o ataque foi bem equilibrado, né? O Black como carregador do piano, o Renan Cruz também com boas corridas ali no backfield, o Canuto também conseguiu em vários momentos ali, quando a OL às vezes deixava alguém escapar, ele conseguiu ele mesmo guardar e correr com a bola. E foi um jogo como um todo muito bom desse ataque, né? A gente teve o Renato Mandego, espero não estar falando errado, com 3 touchdowns recebidos. E eu acho que é um pouco disso, né? Da defesa, né? Foi uma defesa que deu 6 pontos ali, mas não deu tantos espaços para Vingadores. Encarou um ataque que vem com uma proposta ali de você ter aquelas formações muito pesadas, com 3 running backs, onde você tem muita coisa que você pode fazer ali, né? De formações pesadas, né? Você pode ter conceitos de triple option, você pode ter conceitos de corridas do seu quarterback, você pode ter muito de play action. Não são formações tão ortodoxas, mas você viu ali um time que conseguiu controlar fisicamente. Isso é fundamental quando você encara um ataque que quer ali ter uma proposta de ser pesado dessa forma, né? Tiveram algumas faltinhas, né, dessa defesa que deu espaço para Vingadores caminhar em alguns momentos, mas foi um jogo muito bom, principalmente quando a gente olha pensando que foi um jogo de estreia, né, que é um jogo que você pode errar bastante por não estar com esse ritmo de jogo, né? Mais uma vez, equipes que não jogaram no primeiro semestre, não tinham tido ainda tempo de campo valendo, por assim dizer, e foi um jogo muito bom dessa defesa. Do Vingadores, a equipe, o ponto importante, quando os special teams conseguiram forçar um erro ali do Manaus, a equipe capitalizou, conseguiu seu touchdown, mas fora disso, o ataque não teve tanto ritmo, né? O ataque ele não conseguiu se achar da melhor forma possível, né? Trouxe formação pesada, conseguiu ali em alguns outros momentos também usar formações só com running back, mas
faltou mais para esse ataque, né, numa maneira geral. Fisicamente, ele vai ter que ser mais forte se ele quer jogar dessa forma que ele jogou contra o Manaus, né? Foi até uma anotação que eu deixei aqui, porque você tem um estilo que ele abre realmente um leque de muitas coisas, mas é um estilo que passa primariamente por você ser físico. Então, se você quer impor esse tipo de jogo, você vai ter que ter uma OL muito física, você vai ter que fazer com que todos os jogadores que não estão com a bola na mão estejam comprometidos a bloquear e jogar mais pelo time. E eu acho que fisicamente a equipe ainda não está lá, né? Então ela vai ter que realmente trabalhar bastante, vai ter que se ajustar em algumas coisas para conseguir entregar isso dessa mesma forma nos jogos restantes. Não só na fase de grupos, mas se a equipe chegar ali numa disputa de repente da final da conferência ou até mesmo quando encarar as equipes de outras conferências. A defesa, né? Forçou sacks, forçou turnovers, fez o Canuto sair do pocket em alguns momentos, mas, né, a gente não pode ignorar os passes para touchdown, né? Não conseguiu ali controlar tanto quanto o jogo aéreo. E é um aprendizado, né? Eu acho que o problema da gente estar em agosto e a gente ainda está falando de times que estão aprendendo com o jogo é exatamente por serem times que não tiveram tanta oportunidade de jogar, né? As equipes, infelizmente, não têm ali necessariamente um estadual ou um regional no primeiro semestre, onde eles possam testar muita coisa e acaba ficando para um momento já muito crucial, né? Que é um campeonato aí realmente o único campeonato que as equipes jogam no ano. Passando agora para o Brasileirão da CBFA, a gente teve 6 jogos, né, nesse final de semana. Tivemos a abertura da D1, né, 2 jogos marcaram a D1 e 4 jogos que marcaram a D2. Né? Vamos começar falando da D2 e vamos começar falando de Canoas Bulls 52, Iron Tigers 6. Né? O Criciúma Iron Tigers fazendo o seu primeiro jogo aí em casa nessa temporada, ficando com a sua segunda derrota, e o Bulls com a sua segunda vitória, né? Era um jogo que eu acho que a gente tinha um favorito bem declarado, que era a equipe do Canoas Bulls. Mas, apesar disso, quem pontuou primeiro foi o Iron Tigers, né? A equipe conseguiu, num erro do Bulls ali na primeira campanha, né? Num fumble, a equipe recuperou a bola, aí na força bruta mesmo foi para a endzone e conseguiu seus primeiros pontos. Mas foi um ataque que parou muito por aí, né? Não conseguiu ter ritmo mais uma vez, como a gente viu na estreia contra o Coroados, não teve tanto ritmo. Eu vi melhora na tomada de decisão, eu vi um time que, principalmente quando foi para o passe, tomou decisões mais rápidas, passou mais rápido a bola, conseguiu evitar ali, talvez maiores estragos, mas faltou ritmo, né? Encarou aí uma equipe que defensivamente é muito boa e que foi se ajustando com o passar do jogo, né? A defesa fisicamente foi controlada, né? E não conseguiu parar um ataque que corre bem e que varia bastante como corre, né? Usa OLs em movimento, tem bastante pull por ali. Todo mundo está se mexendo bastante. E apesar das 2 interceptações que conseguiu forçar, a secundária também sofreu problemas. A gente viu um Bulls tentando até ser um pouco mais vertical nesse jogo, uma coisa que a gente não viu tanto nas outras partidas. Talvez até usando o Tigers como um teste, né, do que dá ou não dá para fazer, pensando no médio e longo, né, no jogo aéreo. E eu acho que é um pouco disso, né? Da equipe do Tigers acaba sendo isso, errinhos de special team também. Eu acho que a equipe precisa, nas 3 fases, dar uma olhada e repaginar algumas coisas, né? Para evitar alguns erros. E da equipe do Iron Tigers é mais isso, né? Eu tô até peço se você tinha deixado o monitor ligado aqui e eu precisava desligar. Falando agora do Canoas Bulls, né? O Bulls, mais uma vez, conseguiu impor o que queria no seu ataque, apesar da primeira campanha ter sido aquele fumble. Depois a equipe veio ali com o pé na porta, né? Conseguiu controlar muito bem. Depois da primeira campanha, né? A equipe teve ali 5 touchdowns seguidos, 5 campanhas seguidas do seu ataque que viraram touchdown. Então era um pouco disso que eu tinha falado da estreia contra o... Eu não lembro agora contra quem foi a estreia da equipe, mas que a equipe conseguiu 5 touchdowns seguidos, conseguiu mostrar ali muito o que queria, acho que foi o Gravataí Spartan, se eu não estou enganado, onde a equipe conseguiu mostrar o que queria, conseguiu se impor um pouco mais e começou ali mais com o pé na porta, né, que era o que a equipe precisava, é o que eu imagino dessa equipe do Canoas Bulls. Né, o Antônio se arriscou mais com passes em profundidade, a gente viu um pouco mais de RPO, né, que situações onde ele pode correr, onde ele pode entregar para o running back, onde ele pode passar.
Então é um ataque que traz muita versatilidade exatamente por coisas como essa. Você ter um quarterback que te permite fazer isso é muito bom e muito importante. E a equipe tirou muito proveito disso durante todo o jogo, né? Como eu disse, correndo muito em espaço com a sua OL, conseguindo usar muito bem todo mundo para correr com a bola. E a defesa foi muito boa, né? Roubou a bola algumas vezes, né? Não deu ritmo para o adversário, e eu até deixei aqui nas anotações, né? A defesa ela foi coroada ali com a pick six para fechar o jogo, né? Foi a última jogada, a última jogada não, né? Que teve a tentativa de conversão de 2 pontos, mas a última jogada da defesa foi uma pick six. Então é realmente um time que venceu no primeiro jogo, mas não tinha jogado tão bem. Chegou nesse segundo jogo e conseguiu fazer um jogo muito, muito melhor. E o 52-6 eu acho que fala muito do que a gente pode esperar para esse Canoas Bulls. Continuando agora, a gente tem Erechim Coroados 17, São Miguel Indians 0, né? Segunda vitória do Erechim Coroados, vencendo esse São Miguel Indians, que era uma das incógnitas, né? Equipe que a gente não tinha visto jogar ainda nessa temporada. Eu estava muito curioso, achei que poderia ser um jogo que de repente a gente fosse surpreendido. Meu palpite era o Erechim Coroados, mas a equipe de Erechim venceu, né? Venceu por 17-0. Mais uma vez um jogo muito bom da sua defesa, né? Forçando muito o erro dos adversários, encarou um ataque que gostava muito de correr com a bola, não deu espaços. Na primeira campanha, se eu não estou enganado, na primeira jogada do ataque, a equipe de São Miguel tentou ali um passe, conseguiu desviar, interceptou e levou para a endzone, então conseguiu ali os primeiros pontos do ataque nessa primeira jogada. Ao todo foram 3 interceptações que a defesa teve como um todo. Fisicamente conseguiu controlar bem o jogo, teve tackles for loss, teve sacks, e isso é muito importante quando você encara uma equipe como o São Miguel Indians, que a gente tinha visto, né, no ano passado, que era uma equipe que corria bem, que era uma equipe que tinha o quarterback que eu deixei até anotado no primeiro jogo, eu esqueci agora o nome do quarterback da equipe, né? Mas que tinha encarou um quarterback que podia correr com a bola, que podia passar em movimento, que tinha ali um arsenal que poderia fazer um pouco mais de estrago, mas a defesa conseguiu controlar, conseguiu impedir que o jogo terrestre ganhasse espaço, e também quando o jogo aéreo apareceu, a equipe conseguiu roubar a bola. Isso é muito importante. E a defesa ela teve um papel muito fundamental para essa vitória, né? Porque teve o touchdown, né? E o ataque não teve ali um dos seus melhores jogos, né? O Ibrahim teve um passe para touchdown, não foi interceptado nenhuma vez nesse jogo, mas eu falo que ele acabou batendo na trave ali, a defesa de São Miguel quase conseguiu roubar algumas vezes a bola. E é um ataque que eu sei que é complicado, eu sei que é a identidade do time, eu já entendi isso, mas a equipe precisa aprender a trabalhar um pouco mais o jogo terrestre ou achar alguma outra forma de jogar um pouco melhor esse jogo aéreo, pensando em gastar relógio, pensando em ritmar um pouco mais, né? Eu não peguei as estatísticas desse jogo, mas eu acho que o Ibrahim teve menos de 50% dos passes completos. Então eu acho que é uma equipe que a gente até viu algumas boas corridas, né? Então eu acho que é uma equipe que tem que tentar um pouco mais, de repente achar alguma forma, porque em alguns momentos, né, não nesses 2 jogos, mas quando for encarar alguns adversários, o relógio vai ser um fator. E se você chama 3 passes, você tem 3 passes incompletos, você vai gastar 30 segundos no máximo de relógio. E se sua defesa estiver precisando descansar, isso vai ser muito problemático. Então eu acho que a equipe precisa achar um pouco mais desse equilíbrio, olhando para o futuro, não só para esses primeiros 2 jogos. Né? Esses primeiros 2 jogos, no primeiro jogo foram 4 passes para touchdown, nesse segundo teve 1, o ataque conseguiu ali ter boas janelas, né? Conseguiu não ser interceptado, mas em outras situações isso pode pesar, isso pode faltar, né? E o relógio também pode ser um fator muito, muito importante. E o que eu falei também, deixei anotado aqui, essa equipe do Erechim Coroados está numa ótima situação olhando para os playoffs. Né? A equipe está 2-0 já agora, tem ainda Gravataí, Spartans e Canoas Bulls. Não vai ser favorito contra o Bulls, mas vai ser favorito contra o Spartans. Se fechar 3-1, com o saldo que está até agora nesse momento, é um forte candidato a pegar uma das 3 vagas aí dos segundos melhores colocados. Então o Erechim Coroados, na minha opinião, é uma das equipes que, ok, estatisticamente depende de si próprio, mas mesmo se perder para o Bulls, eu acho que conseguindo uma boa vitória contra o Gravataí Spartans, a gente pode ter esses coroados aí nos playoffs da D2. Olhando para o São Miguel Indians, né, como eu falei, a defesa, o ataque, né, não conseguiu desempenhar da melhor forma possível, não conseguiu criar o seu ritmo ideal, nem correndo, nem passando, mas contou com uma defesa que fez um jogo bom, né, uma defesa que
não deu tantos espaços assim para o jogo aéreo, desviou muitos passes. Claro, quando você passa muitas vezes a bola, em alguns momentos você vai ceder, né? A equipe do Coroados teve um passe para touchdown, mas a defesa quase forçou várias interceptações. Eu acho que o ponto de atenção, né, que mais me chamou, primeiro, os 2 pontos, né, que por ser o primeiro jogo do ano, acho que cobrou um pouco do preço, né, no aspecto de você testar, você já ter testado coisas antes que você poderia já mudar para esse jogo, e as faltas. Cometeu várias pequenas faltinhas, deu várias segundas oportunidades para o Erechim Coroados conseguir fazer alguma coisa e o Coroados conseguiu em algumas capitalizar. Né? Então eu acho que são os 2 pontos de atenção. A equipe tem ainda 3 jogos a cumprir, né? Tem tem o jogo do Bus, que vai ser complicado, mas eu acho que o jogo contra Iron Tigers e o jogo contra Gravataí Spartans vão ser jogos muito bons, que a gente pode ter esse São Miguel Indians aí de repente conseguindo ser protagonista dentro desse grupo, mas é uma equipe que tem que se ajustar aí a esses errinhos que a gente viu nessa estreia. Partindo agora para Londrina, Bristolback 52, Caraguá Ghost Ship 13, né? A estreia das duas equipes no Brasileirão D2. Vitória boa do Bristol. Mais um jogo que eu não consigo começar sem falar das faltas. Né? Muitas faltas, né, que a gente teve nesse jogo. Me surpreendeu. Duas equipes que jogaram, a quantidade de jogos que jogaram no primeiro semestre. Né? O Bristol foi o campeão do Pinhão Bowl, o Caraguá Ghost Ship foi finalista da Série Prata. Então, duas equipes que tiveram uma rodagem legal já nesse primeiro semestre e cometeram muitas faltas, desde faltas mais simples até faltas pessoais e condutas antiesportivas, que foram problemas. Mas a equipe do Londrina fez valer aí muito da sua experiência, né? O Bronzatti foi o comandante desse ataque, né? Teve muitas corridas desenhadas, correu ali para touchdowns. E eu acho que a equipe está conseguindo se achar mais com ele no comando, né? Eu acho que como passador ele está se desenvolvendo, perdeu janelas ali que não vai poder perder em alguns outros jogos, mas eu acho que o que ele está entregando correndo com a bola também é o diferencial para esse ataque, né? Você poder contar ali com jogadas desenhadas para o seu quarterback correr, para ele ter de repente a opção de leitura de passar ou correr. E obviamente o cara que pode improvisar, eu acho que isso te dá mais chances. Eu falo que não é o meu estilo preferido olhando a NFL, mas no Brasil no FABR, né? É um fator diferencial você ter um quarterback assim com o seu time. É, a defesa, né? Falando um pouco da defesa, né? O ataque, de uma maneira geral, conseguiu correr bem com a bola, conseguiu passar bem a bola, tem esses pontinhos de atenção no aspecto de faltas, e o Bronzatti, como passador, também alguns pontinhos de atenção de algumas inconsistências e cuidadinhos que ele tem que ter para os próximos jogos. Special Teams, grande jogo desse Special Teams do Bristol Backs, na minha opinião. Eu acho que é um time que se mostrou, pelo menos nesse aspecto, bem disciplinado e entendendo muito bem o que queria fazer. E olhando para a defesa, a gente teve uma defesa que não deixou o Caraguá correr muito com a bola. A gente sabe que esse Caraguá que o Gui montou no ataque, né, é um time que quer fazer talvez nada muito extravagante, mas quer fazer as pequenas coisas bem feito. Então conseguiu anular bem esse ataque, um ataque que estava com um quarterback novo, né? Então a equipe sabia, mas não sabia o que ia vir, né? E o Caraguá rodou 2 quarterbacks, né? O Eric e o Thor nesse jogo. Os dois tiveram bons e maus momentos, inclusive, mas a gente vai chegar lá. Mas foi uma defesa que cedeu algumas janelas aéreas, mas conseguiu roubar a bola, poderia ter terminado com mais interceptações do que terminou. E foi um jogo bom. Eu acho que um jogo bom, jogando em casa, conseguiu vencer bem, aplicou ali um placar muito bom. E é um candidato interessante para essa D2, né? Já fez mais na D2 em um jogo do que fez no ano passado inteiro, né? E não foi eu quem falou isso, foi o Rafa da FBR Highlights, né? Ele falou isso e eu achei uma verdade muito grande comparando com o Bristol do ano passado. Olhando pro Caraguá, né, a gente teve errinhos de special teams, né, muff no punch, a gente teve um bad snap que virou um safety em punch também. A secundária, a Lud, que é a coordenadora de defesa, né, a secundária jogou bem afastado em alguns momentos e o Bristol puniu em cima disso, né? O Bronzatti conseguiu usar muito dos passes curtos também para conseguir forçar ali a defesa a tentar aproximar um pouco mais, tentava alguma coisa diferente. E o Bristol conseguiu conectar muito desses passes curtos, conseguiu achar espaço após as recepções. Então, é uma defesa que vai ter que se ajustar um pouco melhor também, né? Não vai poder ter a mesma cara em todas as jogadas, né? Como a gente falou, o Caraguá, ele realmente está encarando um nível de competição diferente agora nesse segundo semestre, né? Vai encarar equipes ali que analisam jogada a jogada e a equipe vai ter que se adaptar a isso também para o restante do Brasileirão D2.
O jogo terrestre, né? Falando do ataque, poucas janelas, e o ataque poderia ter sido menos longo e menos vertical. Não sei se é o ideal você ter ali dois quarterbacks novos na função, no aspecto de caras que não eram os titulares desse ataque no primeiro semestre. Eu acho que o Thor nem estava com o time no primeiro semestre, ou estava e eu não reconheci ele, mas ele não jogou, né, como QB, né, no primeiro semestre. Você teve o Eric, né, por boa parte do tempo, o Thor também. E eu não sei, eu acho que algumas jogadas se estenderam e o conceito verticalizou demais, a equipe deveria talvez olhar para outras coisas, né? Como eu disse, pensar um pouco mais no simples, né? Eu acho que tanto o Eric quanto o Thor são caras que de repente você pode desenvolver um pouco mais também correndo com a bola com eles, né? Forçar um pouco mais a leitura de seus adversários. É, e a defesa terrestre também não conseguiu conter muito do ritmo do que o Bristol quis fazer, né? Teve 2 touchdowns, eu acho que pro Caraguá, né? Que é uma equipe que está estreando em nacionais, que é uma equipe que é, não tem necessariamente tantos jogadores explosivos, né? Dos dois lados da bola. Tem jogadores bons dos dois lados, né? A gente viu ali uma boa participação de alguns dos meninos, mas eu acho que é uma equipe que ela vai ser realmente desafiada jogo após jogo, né? E como eu disse, é uma equipe que pode terminar 0-4, é uma equipe que vai ter o Assis no próximo jogo, que talvez seja o jogo, né, para ganhar desse grupo, né? Dizendo, olhando para um aspecto como um todo, né, do que esse grupo ainda tem pela frente, né? Ainda tem Avengers, ainda tem Spartans, ainda tem Assis, então talvez Assis jogando em casa seja o jogo mesmo para a equipe tentar se corrigir muito mais para conseguir garantir uma vitória, mas é uma equipe que é bom a gente ver jogando no Nacional, né? É uma equipe que fora do campo é bem organizada, tem uma direção muito legal e é um time que a gente pode ver fazendo jogos bons, né? Ou ter momentos bons ainda dentro desse Brasileirão. Passando agora para Paraná Guardian Saints 40, Joinville Gladiadores 6, né, duas equipes que também estrearam, né, no Brasileirão D2. Esse Paraná Guardian Saints que chegou até a semifinal do Campeonato Paranaense, o Gladiators que não tinha jogado nada no primeiro semestre. E foi um jogo que eu gostei muito do que eu vi do Paraná Guardian Saints. É um pouco do que eu estava sentindo falta quando a gente tinha esse time mais ou menos no papel, né, e a gente tinha a base do que era esse time do ano passado. Né, uma equipe que começou bem, pontuou na primeira campanha, usando bem dos seus dois wideouts, que são caras muito altos, né? Que você pode pendurar algumas bolas, confiar nesses caras para algumas situações. É, e é um time que esse corpo de recebedores é interessante, né? Porque você tem caras para você atacar pelo meio, para você atacar em rotas curtas, para você esticar o campo. E tem um quarterback que está se desenvolvendo muito bem, né? O Leandrinho realmente consegue fazer um pouco mais, né, em cada jogada. Ele evita muito sexo, como a gente viu, e ele não só evita correndo com a bola, ele evita estendendo e achando alguém para ficar livre para soltar. A gente viu isso. Claro, a gente vê correr jogadas em que ele pega e ele corre. A gente vê corridas que ele não precisava fazer, isso também precisa ser dito. Tem uma jogada muito específica que tinha um running back que estava muito livre e ele acabou não olhando ali antes de tomar a decisão de correr. Então eu acho que o Leandrinho passador pode se desenvolver muito mais, mas o Leandrinho corredor e improvisador ajuda bastante esse Paraná Guardian Saints hoje, né? A OL, eu acho que além dos bad snaps que a gente vê em alguns momentos, tem que se ajustar para correr melhor com a bola, né? Tiveram jogadas onde o Leandrinho teve 2 segundos para tomar a decisão e não sofreu sec. Eu acho que é um time que tem que ser um pouco mais físico, tem que entender formas de jogar um pouco mais fechadinho, usar um jogador a mais ali de repente para bloquear em algumas situações, para dar mais tempo para o seu ataque se desenvolver, né? Isso foi um fator, né, no Campeonato Paranaense, isso pode ser um fator dentro do Brasileirão agora, dependendo dos adversários. A defesa foi se ajustando muito bem durante o jogo. Teve ali uma pick six com o Brian, foram 3 turnovers ao todo, né? O Brian teve 2 interceptações. E encarou um ataque que, assim como eu tinha falado do Vingadores olhando lá para a BFA Norte, encarou um ataque que trouxe ali formações com 3 caras no backfield, um ataque que ora queria correr pelo meio, ora tentava fazer passes curtos, ora esticava e teve até uma jogada onde conseguiu realmente verticalizar, né? Então foi um jogo interessante para essa defesa também, pegar um ataque que ela não sabia nada e ir se ajustando com o passar do jogo para conseguir ir fechando os buracos e fechando os caminhos e conseguiu fazer isso de uma forma muito boa. Falando agora do Gladiators, né?
A gente viu, primeiro de tudo, né? Erros de special team que cobraram seu preço, 2 bad snaps em punch, um virou um safety, um virou uma bola na linha de 5 jardas, né? Que virou eventualmente um touchdown. É, é um time que eu acho que vai ser muito interessante da gente ver em campo. Eu acho que é um time muito melhor do que esse 46 mostra. Poderia ter pontuado ali no final do jogo, mas o relógio acabou. Poderia ter tido um pouco mais de cuidado em algumas campanhas para ficar com o ataque em campo. E a defesa poderia ter algumas outras situações. Claro, a gente está indo nesse poderia, e se, tudo mais. Por isso que eu falo que é um time que possivelmente vai ser bem interessante de a gente ver jogar até o final. É um ataque que traz ali uma formação diferenciada como base, e isso é bem legal da gente ver. É um futebol americano mais corrido, mais físico, mais jogo terrestre goela abaixo, né? Mas que também consegue passar, consegue se desenvolver de outras formas. Então é um time muito interessante para a gente ver, mas acaba estreando aí com uma vitória, com uma derrota, né? Contra o Paraná Guardian Saints. Bom, da D2 é isso. Agora a gente tem 2 jogos aí da D1 para a gente falar. Vou começar falando de Galo Futebol Americano 34, Flamengo Imperadores 0. Jogo que foi transmitido lá no canal Gold. Queria, antes de tudo, agradecer muito todo mundo que participou durante toda a transmissão. A gente teve muita gente acompanhando. A gente conseguiu ali fazer uma transmissão muito, muito legal. Eu e o Rafão, meu irmão é de futebol americano. Então, muito feliz que a gente pôde fazer essa transmissão juntos. Foi um sucesso. O jogo aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? A gente teve uma resposta muito legal do público. A galera da Gold também falou muito com a gente depois do jogo. A gente tem jogo já programado também para o dia 19, né? A gente vai ter Curitiba Crocodiles e Corinthians Steamrollers, né? Então já tem jogo programado para acontecer. Então a gente segue sempre falando, né? Apoiem quem está apoiando o futebol americano brasileiro. Então, se você ainda não se inscreveu no YouTube, no Instagram do Gold, vai lá, se inscreve, confere, ativa a notificação. Vai ter conteúdos lá também, highlights e tudo mais. Então não deixem de curtir e compartilhar tudo, porque é uma forma deles verem que que eles estão tendo audiência e retorno com o futebol americano brasileiro. Mas vamos falar do jogo, né? Galo Futebol Americano 34, Flamengo Imperadores 0. Estreia do Caravita comandando esse ataque, e eu acho que foi um pouco do que eu imaginava, né? Um ataque que tem um bom jogo terrestre, né? Geller foi o principal, mas o Ariel teve 2 touchdowns também, né? O Ariel que veio do Canoas Bulls, né? Depois do primeiro semestre, né? Jogou pela equipe tá jogando pelo Galo agora, teve 2 touchdowns ali em que ele entrou na red zone e levou e fez os 2 TDs, né? Até peço desculpas, a gente vai chegando no final do vídeo, já vai acabando até o raciocínio. Mas porque foi dentro do que eu esperava. O Caravita, você vê que ele é um jogador que ele precisa daquele tempinho, né, com o seu time, né? E vale lembrar que ele jogou com o Rio Preto Vilers até a final da SPFL, para depois ele ir para o Galo, né? E por mais que o Galo seja uma equipe que treina ali mais períodos, mais vezes na semana, essa sinergia com seus recebedores leva um tempo. A gente viu 2 jogadas ali com o Marlos, em que se o Marlos pega era touchdown, que o passe foi um pouquinho mais forte do que precisava. A gente viu ali uma janelinha ou outra em que ele não conseguiu conectar, que eu acho que é muito tempo, né? O tempo que ele precisa ter com esses recebedores. Claro, se o time for jogar se o time for jogar com eles 2 competições, né, BFA e CBFA, ele vai ter mais jogos também para se adaptar e se ajustar, mas eu acho que é muito uma questão de ajuste, como ele vai trabalhar com o elenco como um todo, né? Do jogo terrestre eu já falei, partida fenomenal da OL, né, que conseguiu realmente abrir muitos espaços. Para mim são uns dos MVPs do jogo. E da defesa, conseguiu evitar que a equipe do Flamengo tivesse ali muitas chances de fazer qualquer coisa. Foram 3 interceptações do Lucas, teve uma outra interceptação do Juan, se eu não estou enganado, forçou fumble, recuperou fumble, conseguiu fazer muita coisa para deixar o ataque em boas posições de campo. E meu único ponto de atenção para esse Galo o ataque não construiu campanhas para touchdown. A primeira campanha que virou um touchdown, a equipe já estava na red zone. O segundo touchdown foi o punch retornado pelo Ryan. As outras campanhas também começou em boas posições de campo, mas quando o time teve que construir essas campanhas, não conseguiu construir, né? Então é um ponto de atenção. Também acho que passa muito sobre o ritmo desse time, né? Que teve algumas chegadas, e a mais importante que é na posição de quarterback. Mas o Galo estreando aí, conseguindo 34 pontos. Da equipe do Flamengo, é uma equipe que usou 2 quarterbacks, usou o Ival no primeiro tempo, usou
o Marcos no segundo. Inclusive, eu acho que o Marcos deveria ser o quarterback titular. Eu entendo que o Ival é o cara veterano desse elenco, eu entendo que o Ival é um cara que tem muita história no futebol americano, mas foi como linebacker. Né? O Marcos ele trouxe um pouco mais de versatilidade, de velocidade para esse jogo. Obviamente é um cara mais novo, né? Mas parecia mais confortável passando a bola, apesar de não ter conseguido produzir pontos e ter se interceptado, ele parecia mais à vontade. E quando você tem um ataque que a OL não está jogando tão bem, que você precisa criar um pouco mais, você precisa tirar da cabeça das defesas que o seu jogo vai ser o R40, 25 a 30 carregadas por jogo, você tem um quarterback que é móvel, versátil e que tem um braço bom, pode ser uma boa resposta para você afastar um pouco mais as defesas. Então, eu acho que é uma equipe que precisa analisar isso. Vai ter um grupo B aí com 3 jogos que devem ser muito parelhos para esse time do Flamengo nessa temporada. Então, olhando para esse ataque, eu acho que a primeira grande decisão vai ser a posição de quarterback. Né? Nesse primeiro jogo a gente viu os dois e no primeiro jogo o Marco jogou melhor que o Ival. Falei do R40, né, que teve flashes, né, conseguiu ali algumas boas corridas, é um cara veteranaço, consegue quebrar teclas, consegue girar, consegue ir para lá e para cá, mas ele não pode ser o motor principal desse ataque, né? Eu acho que ele tem ali, obviamente, experiência, potencial, entende muito bem do jogo para ser o cara para ganhar 10, 12 jardas, para ser o cara que você vai conseguir fazer 3, 4, 5 jardas em boa parte das suas corridas, mas você precisa aliviar o jogo de outras formas. Você tem que ter um jogo aéreo mais fluido, a sua aérea tem que jogar um pouco melhor, para que ele não esteja recebendo pancadas ele antes da linha de scrimmage, ele tem que sempre fazer um spin para conseguir ganhar 2, 3. Muitas faltinhas também desse time, erros de special team, né? E quando você encara uma equipe como o Galo, ela vai punir, né? Teve o punch que foi errado, né? O snap foi muito baixo, e aí o Galo ficou com a bola já na red zone. Depois teve o retorno do punch para TD, né? Que ninguém conseguiu parar o Ryan. Muitas faltinhas também da defesa em momentos que não poderia ceder faltas, né? E deu campo pro Galo. Em resumo, né? A equipe teve até 2 interceptações, né? Defensivamente, como eu falei, o Galo não construiu campanhas, né? E isso é bom porque mostra que a sua defesa consegue ali segurar, mas e teve 2 interceptações também, né? Uma quando o Galo teve uma campanha longa e tentou ter uma campanha longa e no final do jogo, né? Conseguiu 2 interceptações. Mas faltou um pouco mais, principalmente contra o jogo terrestre, né? Sofreu ali contra uma OL boa. E esse Flamengo vai ser uma incógnita, eu acho que até o final, né? Vai encarar aí o Juiz de Fora, vai encarar o Tritões, vai encarar a RFA. Então são 3 jogos ali que eu vou ficar bem dividido quando a gente for olhar. E para a gente fechar o nosso vídeo, finalmente, para quem está vendo até o final, a gente tem o Tritões Futebol Americano 16-6 contra o Juiz de Fora. Meu primeiro palpite errado, inclusive, lá no Espetáculos do Ornelas do Instagram. Parabéns para a equipe do Tritões, né? Teve 1, 2 pessoas ali que foram até brincar nos comentários. Eu sempre falo que, para mim, é super tranquilo, eu acho que faz parte, né? Errar. E o Tritões conseguiu vencer porque fez um jogo muito equilibrado no seu ataque. Né? A gente viu ali o Irving seguindo como um quarterback, né? Ele era o quarterback ano passado, tá de volta esse ano. A gente viu um ataque bem equilibrado, conseguiu correr com a bola, conseguiu passar bem a bola. O Irving, quando a OL deu ali espaços, ele mesmo correu, algumas jogadinhas ali em que ele conseguiu improvisar e produzir algumas coisas. É uma equipe interessante que você tem ali running backs que não são necessariamente os caras explosivos, né? Você tem caras que vão correr bem pelo meio, que vão achar espaços, né? O Alvarenga voltou e teve um papel muito, muito bom. Eu acho, inclusive, que tem que ficar um destaque muito grande para esse retorno do Alvarenga, né? Porque ele teve um touchdown, ele teve o bloqueio que fez o Irving entrar na endzone, ele teve ali meio que o fumble forçado, mas foi ele que recuperou ali nos special teams, e é um cara que se entregou muito nessa estreia. Então eu acho que é um cara que tinha saído do Tritões, voltou e já mostrou que quer jogar, já voltou querendo a bola, já voltou com touchdown, já voltou bloqueando 2 caras na mesma jogada para o seu quarterback fazer um TD. Então eu acho que ele realmente é um destaque como um todo dessa parte da equipe do Tritões. Da defesa, né, olhando para o ataque como um todo do Tritões, só para a gente fechar a unidade ofensiva, foi bem equilibrado. Acho que poderia ter capitalizado mais em alguns momentos, poderia de repente ter tirado um pouco mais de proveito de algumas situações, mas para um time que não jogou nada no primeiro semestre e jogou fora de casa, eu acho que foi um primeiro jogo bom do ataque. Da defesa,
sabia o que a equipe do Juiz de Fora queria fazer e anulou o plano A. Quando o Imperadores tentou alguma coisa diferente, um plano B ali, conseguiu parar também e não deu muitos espaços ali para o quarterback da equipe de Juiz de Fora. Né? Conseguiu anular e evitar ganhos muito grandes de jardas até o final do jogo, né? Dos special teams, conseguiu ali boas, né? Roubou a bola, conseguiu trabalhar bastante. Eu acho que as três fases do time talvez precisam desse ritmo de jogo, principalmente o ataque. Mas eu acho que é um time que, considerando que era uma estreia fora de casa, no Brasileirão, contra uma equipe que no Mineiro começou bem e tinha ali elementos para fazer um jogo bom, você conseguir vencer é muito importante. E eu não vou falar da Pick Six anulada, porque eu tô fazendo um outro conteúdo que deve sair lá no Instagram para falar só sobre essa Pick Six. Então, para quem viu o jogo, né, viu que a equipe do Tritões teve uma Pick Six anulada por uma comemoração antes de entrar na endzone, vou criar um conteúdo só sobre isso, falando um pouco mais de tudo isso. Da equipe do Juiz de Fora, né? Como eu falei, o ataque, eu tenho que dar os parabéns, porque o ataque tentou coisas diferentes. O ataque tentou fazer todo mundo se mexer ali, né? Posiciona para lá, posiciona para cá, antes da jogada começar, para ver se a defesa não se ajustava, ou tentar ler um pouco melhor a defesa. A equipe tentou passar um pouco mais a bola, a equipe ela tentou ir atrás do plano B e do plano C, mas não conseguiu fazer isso funcionar. Ia sofrer uma pick six que foi anulado, né? O Lanterna, como quarterback, perdeu muitas janelas ali de passes muito curtos, né? Não conseguiu realmente fazer esse ataque marchar pelo ar. E eu acho que isso vai ser necessário, né? Porque eu não sei se o Imperadores tem o físico para impor o seu ataque nos outros 3 jogos desse grupo. Contra o Galo, acho que olhando o contexto é meio óbvio que não. Contra a RFA, eu não sei se vai ter o necessário para conseguir fazer isso. E contra o Imperadores eu também não sei. Né? Porque o Imperadores é uma equipe veterana, mas que tem bons caras ali que podem fazer uma contenção bem interessante. Então eu não sei se a equipe vai ter fisicamente no seu ataque a chance de controlar. Né? Então a equipe vai ter que bolar mais coisas novas para os próximos jogos ou achar formas de impor um pouco mais o seu jogo terrestre de outras maneiras. Né? Isso não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, ainda mais com a competição rolando. Você tem o plano base na sua cabeça, mas você tem que ajustar e adaptar jogo após jogo. Né? Os special teams, né? A equipe teve altos e baixos, né? Teve ali o fumble no retorno, teve um chute bloqueado de field goal que foi anulado por um offside, bloqueou um field goal depois, mas e perdeu ali uma chance boa num onside kick também. Então foi um jogo complicado, né, para os special teams. Eu acho que o principal de tudo foi o field goal bloqueado que não virou TD, né? Porque a equipe retornou para o touchdown e teve um offside que deu a primeira descida a quarta descida para o Tritões, que acabou não virando ponto, mas, né, seriam 6 pontos que o Imperadores deixou de ganhar e naquele momento poderia ter mudado sim muito o rumo do jogo. A defesa não cedeu big plays, eu acho que isso é bom. Né, mas também não conseguiu evitar que o Tritões passasse bem a bola, não conseguiu evitar que o Tritões conseguisse e por muitas vezes ritmar muito do jogo terrestre da forma que queria, principalmente porque o Tritões, como a gente falou, não é um time que necessariamente tem os running backs velozes e explosivos, que vão precisar de uma janela para capitalizar. São os running backs que vão ali de pouco em pouco ganhar 4, 5, 4, 5. Então, se você está cedendo isso contra o Tritões, é o plano deles. Né? Então, eu acho que é uma defesa. Eu acho que o Imperadores ele entrou nessa D1 já sabendo de muita coisa que precisava fazer para melhorar e já teve logo nesse primeiro jogo mais uma amostra de tudo que precisa fazer para ser um time competitivo, um time que vai poder brigar aí por playoffs na sua primeira participação na primeira divisão. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Mais uma vez, eu peço desculpas por esse vídeo estar saindo só na quinta-feira, mas a gente tem que mensurar a quantidade de jogos, a gente tem que mensurar o aspecto de nem todos os jogos estarem compactos. Eu falei um pouco disso no começo do vídeo. É um apelo mesmo para que os times tenham um pouco mais de preocupação e cuidado para que esses jogos estejam
disponíveis mais cedo, além dos ao vivo e além dos melhores momentos, que o pessoal já faz um trabalho muito legal para a gente ter esses jogos. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.